Olá, galera! Tudo bem com vocês? Inscritos do canal Juliana Bertolozzi? Espero que sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar uma ótima quarta-feira. 23 de dezembro tá chegando. Continuo aceitando presentes. Fiquem à vontade. Pessoal, vim aqui hoje fazer mais um vídeo para dar continuidade àquela sequência de vídeos que eu tenho feito sobre os sinistros do STF. Relembrando, já falei aqui sobre Celso de Mello, que se aposentou em outubro de 2020 e foi substituído por Cássio Nunes, o primeiro ministro indicado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que está se provando um verdadeiro tiro no pé e, inclusive, eu diria de bazuca e pisando ao mesmo tempo em uma granada minada por ter tentado, na verdade ele está tentando, a ação está sendo analisada, ele está tentando barrar a lei da ficha limpa, né, que é para inibir políticos condenados ou que respondem por algum tipo de processo de se candidatarem nas próximas eleições. Também falei sobre Ricardo Lewandowski, que foi inclusive o idealizador da ficha limpa, dessa lei. Eu diria que talvez tenha sido o único bom legado dele. E, por enquanto, eu gostaria de resumir o seguinte. Como eu já falei antes, pessoal, quando eu terminar essa série sobre cada um deles, eu vou fazer uma análise geral sobre todos, o legado deles hoje, né? Afinal, todos sabemos que estamos sofrendo, o governo está tendo muita dificuldade para conseguir emplacar seus projetos. Na verdade, o governo não consegue governar e a causa principal é o STF. Eu diria que o STF é o problema do Brasil neste momento. E então, quando eu fizer essa análise, eu também vou revelar algumas coisas que talvez vocês não saibam. Por enquanto, eu gostaria de deixar ressaltado o seguinte, que eu já quis deixar claro nos últimos vídeos e repetir hoje. A indicação de Cássio Nunes provou-se um tiro no pé. Seja o motivo que foi a indicação, seja para ter tentado uma aproximação com o Centrão. Em 3 meses nós já vimos que vai ser bem difícil. Também tentei deixar bem claro no vídeo sobre Ricardo Lewandowski que, ao contrário do que muita gente pensa, ele é o advogado do PT e da sua cúpula no STF. A grande maioria das decisões de Ricardo Lewandowski, como eu citei no vídeo, foram para beneficiar réus condenados ou não, ou processados, sendo processados pela Lava Jato, ou inclusive pelo Mensalão, como eu disse antes, é o embrião da Lava Jato. E Ricardo Lewandowski sempre atuou no sentido de livrar essas pessoas. Foi ele, por exemplo, quem soltou José Dirceu. Foi ele, por exemplo, quem anulou a delação de Palocci, que poderia ter condenado novamente o ex-presidente que mais roubou na história do país.
e além de outras pessoas. Lewandowski é o verdadeiro advogado do partido, do diabo e de seus asseclas. Não se esqueçam disso, isso é importante e vai depois, no final, quando eu fizer essa análise, isso vai ter um peso importante no balanço geral do contexto que estamos vivendo. Continuando então a série, pessoal, como eu havia dito antes, eu ia seguir a ordem de aposentadoria dos ministros, então o próximo a ser sobre quem eu ia falar ia ser o Marco Aurélio Mello. Que vai se aposentar ano que vem. Porém, eu decidi fazer a troca por Lewandowski porque eu acredito que o dossiê Marco Aurélio Mello vai ser um pouco maior, mais longo. Se ficar muito longo, eu vou dividir o vídeo. Mas eu acho que tem muita coisa que muita gente desconhece e eu acho que é necessário falar. Se Ricardo Lewandowski é o advogado do Partido dos Trabalhadores e da sua cúpula e faz de tudo, inclusive fingir que não viu leis, fingir que não viu isso, que não viu recursos, criticar o trabalho das forças-tarefas empenhadas nas operações que deflagraram, que foram deflagradas durante a Lava Jato, que descobriram diversos desvios, eu diria então que o ministro Marco Aurélio Mello, sobre quem falarei hoje, é o rei do habeas corpus. Vamos começar pelo óbvio ululante, como eu sempre digo, falar um pouco sobre a formação dele, como ele chegou ao STF, então sobre a carreira dele e por que eu dei a alcunha de rei do habeas corpus a ele, tem um motivo. Vamos lá? Bom, pessoal, eu acho que não é segredo para ninguém que Marco Aurélio Mello é primo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente a sofrer o processo de impeachment na história do Brasil após o processo de redemocratização, tendo renunciado um dia antes do julgamento para tentar escapar da cassação e de tudo mais, mas ele perdeu seus direitos políticos por 8 anos e mesmo assim está lá com óleo de peroba na cara, atuando como senador. Acho que o brasileiro é bem desmemoriado mesmo, né? Enfim, vamos lá. Marco Aurélio Mello é o ministro do Supremo Tribunal Federal, obviamente, foi nomeado por Fernando Collor de Mello em 1990 e também atuou como ministro e presidente do TSE, o Tribunal Superior do Trabalho, e ministro também do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Desde 1982, Marco Aurélio é professor do Centro Universitário de Brasília e da Universidade de Brasília. Em 13 de outubro de 2020, Marco Aurélio tornou-se o decano do Supremo Tribunal Federal em decorrência da aposentadoria do ministro Celso de Mello. Porém, considerando o tempo que falta para ele se aposentar,
já podemos adiantar, vai ser o decanato mais curto na história do STF. A formação de Marco Aurélio não começou, na verdade, quando ele se graduou em 1973 no curso de Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também se formou concluiu o seu mestrado em Direito Privado em 1982. A nomeação dele é bastante controversa, não só por ele ter sido nomeado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, afinal era uma acusação de possível nepotismo, mas também porque ele é filho de um falecido senador. Então, há muitas críticas quanto à nomeação dele, porque ele pouco havia atuado na área e, aliás, como todos os membros do STF, nenhum atuou como juiz, inclusive ele. Então, a nomeação dele sempre foi e sempre será bastante controversa em relação ao fato de nepotismo e se ele foi merecedor ou não. Cabe à história analisar e julgar. Bem, continuando. Depois de formado, Marco Aurélio foi advogado da Federação dos Agentes Autônomos do Comércio do antigo Estado da Guanabara e também chefe do Departamento de Assistência Jurídica e Judiciária do Conselho Federal dos Representantes Comerciais. Somente em 1975 ele iniciou a sua trajetória profissional no serviço público, atuando no Ministério Público do Trabalho como procurador substituto até 1978, quando então ele se tornou juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRF1, também, como vários de seus pares, por meio do 5º Constitucional, ou seja, em uma vaga destinada a membros do Ministério Público. Poderia ter sido ele, poderia ter sido eu, você. Não foi exatamente pela atuação dele, tá? Em 1981, ainda sob o regime de João Figueiredo, ele assumiu o cargo de ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e atuou como corregedor-geral da Justiça do Trabalho entre 1988 e 1990. Durante a sua atuação no Tribunal Superior Eleitoral, na verdade ele teve várias passagens nesse tribunal, tá? Foi presidente, acho que em 4 ocasiões, e ele participou do processo de informatização das eleições brasileiras, ou seja, ele participou do processo em que o voto impresso foi transformado na urna eletrônica, que é algo também até hoje questionado. Em maio de 1990, Marco Aurélio foi nomeado então pelo presidente Fernando Collor de Mello, seu primo, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em vaga decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Alberto Madeira, se não me engano. A indicação foi aprovada no dia 22 de maio pelo Senado Federal, com 50 votos favoráveis e 3 contrários, e Marco Aurélio tomou posse em
13 de junho daquele mesmo ano, 1990. E agora, em 13 de outubro, com a aposentadoria de Celso de Mello, ele se tornou o decano do Supremo Tribunal Federal, mas como eu disse, provavelmente vai ser o decanato mais curto da história, já que ele logo se aposentará. Pessoal, eu já vou pular direto para as decisões dele, as polêmicas. Marco Aurélio destaca-se por ser um ministro que tomou muitas decisões polêmicas, controversas e bastante questionáveis. E eu vou falar sobre elas aqui. Acredito que vocês desconheçam algumas. Eu desconhecia. E fiquei um pouco estarrecida. Como eu disse antes, eu pessoalmente o denominei de o rei do habeas corpus, e agora vem aqui os motivos. Em julho de 2000, eu vou já começar, eu vou citar os habeas corpus mais polêmicos, tá? Esse daqui foi um dos, eu vou citar os mais, tá? E esse foi o primeiro, mais polêmico, em julho de 2000. Marco Aurélio concedeu habeas corpus a Salvatore Cacciola. Talvez muitos não se lembrem desse nome, afinal, né? 1990. Ele era proprietário do falido banco Marca, com K, e supostamente foi responsável por um prejuízo estimado em 1,5 bilhão de reais aos cofres públicos. A decisão de habeas corpus expedida por Marco Aurélio causou a fuga dele para a Itália. E ele ficou lá durante anos até que foi preso e extraditado para o Brasil e então condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 13 anos de prisão. Marco Aurélio foi questionado sobre esse episódio e ele comentou que repetiria a concessão desse habeas corpus. Outra atitude considerada extremamente polêmica, e confesso que era do meu total desconhecimento, foi que Marco Aurélio foi o único ministro a votar a favor de conceder um habeas corpus a Suzane von Richthofen, aquela doce garota de classe média alta de São Paulo, acusada de planejar e matar os próprios pais, junto com o então namorado e seu irmão, em um dos crimes mais bárbaros e violentos da história do Brasil. Suzane ainda continua presa, embora ontem tenha sido fotografada na saidinha de Natal. Os irmãos já foram soltos. Um deles, o mais velho, que agiu com extrema brutalidade, inclusive, já foi preso de novo por outro crime. Em 2007, Marco Aurélio Mello concedeu 2
habeas corpus a um rapaz conhecido pela alcunha de Turcão, preso pela Polícia Federal 2 vezes até então, por exploração de caça-níqueis. Turcão foi preso pela 3ª vez pela PF em novembro daquele mesmo ano, em 2007, mesmo delito, e em dezembro de 2008, Marco Aurélio alega ter sido o único ministro que não recebeu a denúncia das investigações criminais a respeito da corrupção, da máfia dos caça-níqueis. Bom, felizmente o restante dos ministros do STF o restante recebeu todas as denúncias e aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público e investigou todos os membros envolvidos no escândalo da máfia dos caça-níqueis, que inclusive envolveu até um ministro do STJ da época, Paulo Medina, que foi posteriormente denunciado pela PGR no STF. Em outubro de 2012, Marco Aurélio concedeu habeas corpus para o conhecido Deco, um vereador do município do Rio de Janeiro, considerado um dos mais perigosos milicianos da zona oeste do Rio. Deco responde por formação de quadrilha, extorsões e homicídios e esteve envolvido diretamente no em planos para o assassinato do deputado estadual à época, Marcelo Freixo, e também da chefe da Polícia Civil à época. Ainda continuando as polêmicas, em fevereiro de 2017, Marco Aurélio concedeu habeas corpus ao goleiro Bruno. Acusado de matar a estudante, seu caso, Elisa Samúdio, cujo corpo jamais foi encontrado até hoje, com quem ele teve um filho e possivelmente isso foi o motivo da morte, mas o corpo nunca foi encontrado. E Marco Aurélio concedeu esse habeas corpus em fevereiro de 2017. A decisão de Marco Aurélio se baseou no fato de que Bruno não havia sido condenado em segunda instância, era réu primário e tinha bons antecedentes. A decisão do ministro chocou o próprio goleiro Bruno, que deu uma declaração a respeito e disse que não esperava essa decisão e jamais esperava naquele momento qualquer decisão, não tinha qualquer expectativa de ser colocado em liberdade naquele momento. Em setembro de 2019, Marco Aurélio concedeu um habeas corpus a Odemir dos Santos, na verdade, cuja alcunha é Branco, um dos integrantes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, preso por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, alegando que o criminoso foi preso sem culpa formada. Ainda em 2019, em outubro,
ele concedeu habeas corpus ao conhecido Bi da Baixada, também membro do PCC, primeiro comando da capital, e responsável pela expansão da atuação do PCC no estado de Santa Catarina, condenado por homicídio e associação criminosa. E, segundo o ministro, ele estava preso sem culpa formada, violando um princípio da não culpabilidade. Em junho de 2013, foi o único ministro do STF a votar contra a prisão do então deputado federal Nathan Donaton. Do PMDB de Rondônia. No caso em que, pela primeira vez, o STF mandou prender um deputado condenado desde a Constituição de 1988 por diversos crimes. Natan tem uma ficha de respeito, mas não cabe aqui a gente discutir. O que cabe aqui discutir é isso. Marco Aurélio foi o único ministro a votar contra a prisão de um condenado. Então vocês estão vendo as contradições, né? Ele dá habeas corpus a condenados, a homicidas, réus, e é contra prender, não importa a alçada, mas é contra prender um criminoso. Contraditório, né? Bastante. Em 19 de dezembro de 2018, Marco Aurélio deferiu um pedido apresentado pelo PCdoB, determinando a soltura de todos os presos detidos por decisão da segunda instância. A liberação dos presos não é imediata. É necessário que os advogados recorram aos juízes solicitando a efetivação da soltura em função da determinação do ministro. Ele justificou a sua decisão a partir do artigo 283 do Código de Processo Penal, que define que as prisões só podem ser efetivamente realizadas após o chamado trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos. E agora a polêmica mais recente envolvendo o ministro. Ocorreu agora em dezembro de 2020, quando Marco Aurélio Melo mandou soltar o traficante André do Rap, apontado como chefe do PCC. A decisão foi revertida algumas horas depois pelo presidente do STF, Fux. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, mas a essa altura o traficante já estava foragido após deixar a prisão, né, pela decisão do Marco Aurélio. Essa decisão causou bastante polêmica e embate público entre os ministros, e eu vou voltar a ela daqui a pouquinho. Eu só quero concluir
e falar sobre o resto da carreira dele, de alguns pouquíssimos pontos positivos que ele teve como ministro do STF. Uma decisão considerada bastante favorável foi a obrigatoriedade a partir de 17 de junho de 2009. Na verdade, ele foi o único ministro que votou pela obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo no Brasil. Isso havia sido extinto havia 40 anos. Marco Aurélio teve o voto vencido, infelizmente. Poderíamos ter jornalistas melhores naquilo que teria sido, acho que talvez a única boa decisão dele. E também contrário ao seu colega Ricardo Lewandowski, que é um crítico ferrenho, contumaz da ação da PF em operações no âmbito da Lava Jato, Mensalão ou outro tipo de investigação, Marco Aurélio defende que a Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão em apartamentos funcionais de senadores, ou seja, totalmente contrário, né? Inclusive do senador Fernando Collor de Mello, seu primo. A polícia, né, ele foi até questionado sobre isso, mas ele apoiou a PF quando a PF, sob mandado do STF, cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento funcional do agora senador Fernando Collor de Mello, e mesmo assim Marco Aurélio apoiou a PF. Como eu falei no começo sobre o ministro Cássio Nunes e a polêmica da lei da ficha limpa, que foi formalizada pelo ministro Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio também foi um dos 4 ministros que votou contra a constitucionalidade da aplicação da lei da ficha limpa para as eleições daquele ano, de 2010. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei que diversas pessoas acabaram renunciando ao mandato para escapar à cassação e tal, porque seriam considerados ficha suja e não ficha limpa. Marco Aurélio, na verdade, considerou que seria constitucional a aplicação desta lei a partir de 2012 e não 2010. Tá? Mas, na verdade, foi já aplicada a partir de 2010. E também outra polêmica, em 16 de dezembro deste mesmo ano, 2010, Marco Aurélio Mello, que estava atuando naquele momento como ministro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que o deputado federal Paulo Maluf deveria ser empossado no cargo de deputado federal. Vejam, naquele momento, ele foi... Qual foi a polêmica aqui? O Tribunal de Justiça de São Paulo havia condenado Paulo Maluf, diversos crimes, enfim, também é outro que tem uma ficha bem corrida, e com essa decisão, Marco Aurélio, então, permitiu que Paulo Maluf assumisse o cargo de deputado federal e anulou a condenação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que é bastante contraditório é que com essa polêmica
de Cássio Nunes querendo alterar a lei da ficha limpa, Marco Aurélio Mello deu uma entrevista recentemente a alguns veículos de comunicação e disse que ele vê isso com perplexidade, essa alteração na lei da ficha limpa, porque, segundo ele, o STF, de fato, isso é fato, né? Se debruçou já sobre o tema, endossou a constitucionalidade da lei, que foi devidamente aprovada no Congresso, e de fato está sendo bastante polêmico isso, essa tentativa de mudança da lei por parte do ministro recém-possado Cássio Nunes. E Marco Aurélio frisou que ele não critica exatamente os argumentos de Nunes, do Cássio Nunes Marques, mas ele disse que acreditava que o assunto já havia sido superado, afinal, o colegiado do STF julgou a constitucionalidade da lei em 2012, para ele isso era assunto encerrado. Por isso, lhe causou perplexidade quando o ministro Cássio Nunes, então, pediu pela suspensão de um trecho desta lei que prevê que o prazo de inegibilidade de 8 anos vale apenas após o cumprimento da pena e seria relativo apenas ao pleito municipal deste ano. Ou seja, na prática, esse entendimento evitaria que a sanção ultrapassasse 8 anos. Devo admitir que eu achei o posicionamento do Marco Aurélio bem interessante em relação a isso, as declarações dele. Afinal, ele ressaltou, né, que a lei já foi considerada constitucional desde 2012 e ele fala, né, que isso causa muita instabilidade. Né, não dá para você chegar às vésperas de uma eleição e resolver mudar tudo, todas as regras, mesmo porque o STF já havia se dedicado a esse assunto. Então, essa decisão ainda vai ser avaliada, mas Marco Aurélio já demonstrou que seria contra qualquer alteração, endossando que, frisando, né, que o STF já endossou essa lei, ela já está em vigor e não dá para ficar mudando e atuando como legislador o tempo todo, né? Ele inclusive falou o seguinte, palavras deles, então abro aspas: fica difícil assim, né? O que eu penso que está na hora de nós entendermos é que outros poderes também exercem o crivo de constitucionalidade. Bom, pessoal, então agora eu vou só voltar à polêmica da soltura do André do Rap, que acabou de acontecer agora em dezembro, e ele já está foragido, e houve um embate bem grande, porque horas depois de Marco Aurélio ter concedido essa decisão e soltado o André do Rap, o Luiz Fux, horas depois, ele anulou e mandou prender novamente o André do Rap, mas ele já estava foragido. Apenas uma pequena coisinha, né? Um pequeno, assim, a gente saber quem é o André do Rap, tá? Ele é
um dos chefes do PCC, do primeiro comando da capital, né? Uma facção criminosa que acho que todo mundo sabe, que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo. Tem uma ficha bastante extensa, incluindo homicídio, tráfico de drogas. E quando a decisão de Marco Aurélio de soltá-lo foi horas depois anulada pelo ministro Fux, houve um embate público entre eles, um bate-boca, e os dois estão se estranhando até agora. Segundo Marco Aurélio Melo, a decisão de Fux, abro aspas, é péssima para a boa convivência entre os ministros. Porém, né, a gente está falando de um foragido que é um criminoso do PCC e tal. Então, é meio complicado, né? É um caso bem difícil, né? Ele achou que o Fux, na avaliação, né, de Marco Aurélio, a decisão do Fux é incompatível com a República Democrática. Embora a gente esteja falando aqui de um líder do PCC. E também ainda, segundo Marco Aurélio Melo, essa decisão de Fux de derrubar a sua decisão não tem amparo legal. Na verdade, Marco Aurélio disse que é super ilegal a decisão do Fux, já que a lei autoriza o presidente do tribunal, ao qual houver recurso da decisão, suspender liminar, mas não dentro do próprio tribunal ficarmos nos digladiando, suspendendo liminar de um, de outro. Ele não é superior a mim e eu também não sou superior a ele não é inferior a mim e nem eu a ele. Inclusive ele riu nesse momento e até falou, né? Se tivéssemos que considerar alguma coisa aqui, consideraríamos o fato de que eu sou ministro há mais tempo do que ele. Ele ainda ironizou o Fux a esse respeito, né? Dizendo que ele foi nomeado muito antes e o Fux entrou há pouco tempo, tal, e chamou o Fux de novato. E disse que geralmente esses novatos são assodados e não sabem bem o que fazem. Marco Aurélio também confirmou que ele e Fux não conversaram, não se falaram após esse episódio, mas ele disse que, na verdade, eles não costumam realmente conversar, muito menos agora que ele adotou essa postura. Marco Aurélio também negou que tenha tomado, aliás, uma decisão favorável ao traficante André do Rap, só pelo fato de o pedido de habeas corpus, coincidentemente, ter sido redigido e feito pelo escritório em que trabalha o advogado Eduardo Ubaldo Barbosa, que era assessor do ministro Marco Aurélio Melo até o início deste ano. Marco Aurélio fez questão de ressaltar que a relação era estritamente profissional, não havia nada de pessoal e que uma coisa não tem a ver com a outra. Será? Pessoal, apenas concluindo então
o legado, a atuação de Marco Aurélio Melo como ministro, já que ele está prestes a se aposentar, diferentemente de Celso de Mello, que era o decano anterior, e considerado por muitos como um jurista apaziguador, calmo, que tentava conversar com seus pares, né? Isso foi relatado por diversos parlamentares e outros. A semelhança não há semelhança, aliás, nenhuma, a não ser talvez o sobrenome Melo, que é por acaso, tá? Marco Aurélio é completamente diferente, tem um perfil longe de ser um pacificador, como era Celso de Mello. Na verdade, ele já recebeu a alcunha de ter um ferrinho de dentista, ele é autoritário, nada conciliador, e é muito difícil conversar com ele e tentá-lo fazer mudar de ideia sobre qualquer decisão dele. Por exemplo, Celso de Mello, muitas vezes, quando não concordava com algo, ele se calava ou baixava o tom. Ao contrário disso, ao contrário da postura de Celso de Mello, o Marco Aurélio levanta o tom e impõe a sua opinião, impõe o seu pensamento, e por isso ele é considerado extremamente autoritário e difícil. Pelo menos o decanato dele vai ser menor, né? Já que ele vai se aposentar no próximo ano, na verdade em julho de 2021. Assim, meus queridos inscritos, eu gostaria de encerrar esse vídeo de hoje para que não fique tão longo, tão enfadonho, e para que vocês saibam um pouco mais sobre quem é o ministro Marco Aurélio Melo, não apenas que, né, primo de Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, mas ressaltar a atuação dele como eu disse antes, como rei do habeas corpus. Eu acredito que muitos de vocês, pelo menos eu, fiquei extremamente surpresa ao saber sobre os habeas corpus que ele concedeu ao goleiro Bruno e a Suzane von Richthofen. Ainda bem, ele foi voto vencido. A decisão de soltar o André do Rap foi e está gerando bastante polêmica. E agora vamos aguardar os próximos capítulos e esperar que justiça seja feita. Afinal, estamos falando de um líder do PCC, criminoso, complicado, né? E todos os outros habeas corpus concedidos antes, que também, no mínimo, são bastante polêmicos e prejudiciais à democracia. Pessoal, galera, inscritos no canal Juliana Bertolozzi, agradeço a paciência, a audiência, a presença, e nos vemos em breve, antes ou depois do Natal, porque vai ter Natal sim, né? Apesar de medidas restritivas retomadas aí pela margarina novamente. Não se esqueçam,
Nos próximos dias, entre dia 25 e 27, eu já publiquei isso lá no meu post, numa comunidade, tá? Apenas padarias e farmácias irão funcionar e o mesmo valerá para os dias de 1º a 3 de janeiro. Portanto, providenciem tudo o que precisam. Antes disso, não haverá comércio, não haverá restaurantes, bares, academias para vocês queimarem as calorias de Natal, tá? Não vamos, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Galera,